aqui a virada de chave para a gente conseguir cumprir o horário. Agora a gente vai conversar com o professor Mozar Ramos, que já está aqui com a gente. Mestre, bom dia, feliz dia dos professores. Bom dia, Idelfrânio, bom dia a todos os professores também, feliz dia dos professores para todos nós. Muito bom. Mestre, queria agradecer demais sua generosidade de estar aqui. Já faz um tempo que eu estou com esse convite engatilhado, pelo menos umas 2 edições, e quando a gente se encontrou naquele evento do SAS, de avaliação do prêmio, eu disse, agora eu não vou perder essa oportunidade, não, essa conversa tem que sair. E eu queria lhe agradecer demais por você ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente hoje. Bom, para mim é uma grande satisfação também, quero lhe parabenizar por essa iniciativa, pedir desculpas porque apareceu agorinha uma reforma aqui, eu moro em prédio, então surgiu aí um bate-bate, não sei se está dando para ouvir, mas eu peço desculpas já de antemão, mas eu quero te parabenizar pela iniciativa, né? Eu acho que você, dessa maneira, homenageia os nossos professores de uma maneira extremamente original, né? E mostrando o seu compromisso com a docência, com o trabalho dos nossos professores. Então, para mim, é uma grande alegria. A alegria é toda minha. Você sabe que você tem um trabalho de referência, eu já venho acompanhando de algum tempo, e a única coisa que a gente faz aqui é criar um espaço para juntar gente bacana para falar de coisa importante. E aí, mestre, Olha, eu entrei um pouquinho antes, Idelfrânio, eu estava adorando o papo de vocês, porque eu sou químico, mas quando eu comecei o magistério, no colégio em que eu estudei, um colégio beneditino, em São Bento de Olinda, eu fui professor de física. Então, você estava aí me recordando bons tempos. Eu sempre gostei mais de física do que de química. E você sabe por que eu fiz química? Porque à época, isso eu estou falando, portanto, 73, né? Olha, bota tempo, tem mais de 40 anos aí. Então, eu gostava de matemática e gostava de física, mas não tinha engenharia matemática nem engenharia física. E aí eu tinha, na época, uma namorada e o tio dela era engenheiro químico. Aí ele disse, não, você faz, então, engenharia química. Né? E aí eu terminei achando que deveria fazer engenharia química. Mas eu gostava mesmo, era de física. Eu adorava dar aula de física, dei aula tanto da parte de mecânica, como da parte de termologia óptica, eletricidade, magnetismo. Então, eu adoro a física. O senhor é uma pessoa de bom gosto. Eu costumo brincar com os alunos e com os colegas na escola e dizer o seguinte, química nem existe, cara, é tudo física. Me diga aí a química mais química que você conhece. No final das contas, é física. É só para Mas você sabe qual é um dos problemas, Idelfrânio? Acho que agora isso está um pouco melhor, não é? Não totalmente ainda como deveria ser. A química é uma ciência experimental. E, na minha época, pelo menos, era dada de forma absolutamente teórica. As reações escritas na lousa. Então, você tinha que acreditar quando um professor dizia, olha, ácido mais base é igual a sal mais água. Aí fazia aquelas setinhas, né, dos cátions combinando com os ânions. Às vezes tinha uma reação de precipitação e ele dizia, olha, isso aí fica um vermelho lindo, é o vermelho de paranitroanilina, é da cor do tijolo. Mas a gente não via, quer dizer, a química era uma química teórica e uma ciência experimental. Então, a forma de ensinar não era a melhor. Então, era natural que os jovens, como eu, à época, gostassem muito mais de física, né? Porque a física tinha, naturalmente, toda uma concepção de equações, da matemática, que quem gosta de matemática, a física é um espaço muito bacana para você aplicar a matemática, né? Muito bom. Mestre, eu tinha colocado aqui como provocação para o papo da gente, das muitas coisas diferentes que dava para conversar com o professor Mozart, mas eu escolhi uma.
acompanho várias lives, entrevistas suas, enfim, e tem uma fala que é recorrente, que é absolutamente importante, e a ideia do 24 horas, eu tenho pensado muito em falar para os futuros professores, né? A gente fala tanto de professor é sofrido, que a educação do país é complicada, mas a gente tem muitos alunos aí na pedagogia, nas licenciaturas, e gente saindo e indo para as salas de aula. Então, tem muita gente bacana aí para a gente ajudar. E aí eu pensei, e é uma fala sua que eu já vi, a formação dos professores e a melhoria da aprendizagem. O que é que significam essas duas coisas? O que é a ideia? O que a gente tem de importante para focar? Olha, essa é uma questão central no campo da formação dos professores. E o que eu vou falar agora não é com base em achismos, é com base em pesquisas, em países da OCDE, a organismos internacionais, instituições multinacionais, têm feito várias pesquisas sobre o papel do professor na aprendizagem escolar. Naturalmente, a aprendizagem escolar é uma consequência de um conjunto de fatores. Dentre os fatores, o mais importante é a qualidade do professor. Na pesquisa da OCDE, com 25 países membros da OCDE, eles encontraram uma coisa muito importante, que não existia nenhum sistema de ensino cuja qualidade fosse maior do que a qualidade do professor. Ou seja, a qualidade da formação do professor é o elemento, é o fator mais importante do ponto de vista da aprendizagem escolar. O segundo fator é um líder eficaz, é o gestor escolar eficaz, mas vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, é a qualidade do professor. De longe, né? Mas um gestor eficaz também é muito importante, porque o gestor hoje, a gente vai falar de professor, mas eu queria primeiro dizer uma coisa, que na relatoria, Idelfrânio, que eu fiz recentemente, das novas competências do diretor escolar, um ponto que nós sublinhamos, e isso também com base em evidências, veja que é a segunda vez que eu toco nessa questão, não em achismos e trabalhar sempre com base em evidências. O professor do século XXI, ele tem cada vez mais de colocar no seu repertório o trabalho com base em evidências. Esquecer aquela concepção que nós tínhamos no passado, isso é muito legal, isso aqui os alunos adoram, mas os alunos estão aprendendo. Então, eu acho que é muito importante que o professor de hoje ele trabalhe com base em evidências. E, nesse sentido, um fator muito importante quando nós estávamos escrevendo o parecer das novas competências do diretor escolar, surgiu muito o debate se um diretor deveria ter a formação pedagógica ou não. Por exemplo, vamos nas escolas cívico-militares, que é um projeto do atual Ministério. Então, podemos trazer um militar que tem experiência em gestão para gerir uma escola. O que é que o Ricardo Paz de Barros fez, que é um grande economista, a pedido da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da USP, de Ribeirão Preto, que eu coordeno? Ele fez um estudo mostrando e comparando municípios que tinham diretores com formação pedagógica em diferentes níveis. E ele comparou com o IDEB. O que foi que ele encontrou? Os municípios cujos diretores majoritariamente tinham formação pedagógica tinham melhores resultados no IDEB. Vou tangibilizar. Se eu pegar um município, isso foi um achado do Ricardo Paz de Barros, analisando o questionário do Prova Brasil e comparando com os valores do IDEB. Foi que ele encontrou, se ele pegasse um município, 100% dos diretores tiveram formação pedagógica, e comparasse com outro município, em que apenas 80% a 85% dos gestores, dos diretores, tinham formação pedagógica. O impacto é de 0,7 no IDEB a menos para esse segundo município.
Isso é um valor médio, mas o que mostra que a formação pedagógica é muito importante, não é o único elemento para um gestor, mas é um ponto de partida muito importante. Por isso que, para ser um diretor, é muito importante que ele tenha passado também pela experiência docente. Né? São competências diferentes, mas o que hoje nós conseguimos ter em mente, com base em evidências, é que um bom professor, ele é o fator mais... O bom professor que eu me refiro é que teve uma boa e sólida formação pedagógica, né? Uma formação que leva à aprendizagem dos seus estudantes. Então, isso está posto, inclusive, na própria LDB, no artigo 13, que diz que cabe ao professor ser o grande guardião da aprendizagem dos estudantes. Qual é o grande desafio que o professor de hoje tem nesse novo cenário? Primeiro, Delfrânio, porque nós estamos vivendo um cenário muito disruptivo. A disrupção, principalmente em decorrência das descontinuidades tecnológicas, está a exigir hoje novas competências, não só do professor, mas dos profissionais em geral. E o professor não seria diferente. Então, o professor de hoje, ele precisa não só ter desenvolvido as suas competências no aspecto cognitivo, mas também nos aspectos sociais e emocionais. Certa vez, num evento lá em Santa Catarina, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a presidente da BRH disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: hoje, contratamos pelo cognitivo e demitimos pelo socioemocional. Ou seja, ela procurou dizer o seguinte: um profissional, e aí eu vejo um professor como profissional, né? Por isso que é muito importante, na nossa relatoria, nós colocamos referências profissionais para o professor. A profissionalização da carreira do magistério é muito importante, né? Saber todo o trajeto de referenciais que um professor precisa desenvolver para o seu desenvolvimento profissional, que, no meu entendimento, deveria ser algo muito vinculado à carreira do magistério, inclusive para ter uma carreira competitiva com outras profissões, o que nós não temos hoje. Você veja que um salário de um professor, no início, é, em média, com base na PNAD do IBGE, 11% a menos do que de outros profissionais. Entretanto, no meio do percurso, com 12, 13 anos de carreira, esses 11% pulam para 43%. Ou seja, com um certo tempo de carreira no magistério, aquele salário, a diferença para o salário de outros profissionais com a mesma titulação, o que era 11% passa a ser 43%. Eu defendo muito... Ou seja, não melhora, piora. E isso traz um problema fulcral. Eu acabo nunca tendo a capacidade de atrair os melhores para o magistério. Ou motivar, não é? Atrair, independente do que a gente poderia dizer dos melhores, porque eu entendo que é muito importante que os estudantes que queiram fazer o magistério tenham a melhor formação possível. Mas tem um fator, e isso está também muito forte na nossa relatoria, que é o engajamento. Essa dimensão do engajamento é a sua identidade com aquela escolha. Agora, para você estar engajado, você precisa vislumbrar o seu projeto de vida, o seu desenvolvimento profissional. Vou dar um exemplo. Eu sempre fui professor, sou formado em engenharia química, como eu disse logo no início, mas nunca exerci a engenharia. Né? Eu sou físico-químico, para você ter uma ideia, porque eu fiz física também, e a minha formação foi nessa área. No início da minha carreira, eu pensei em deixar a universidade pública, porque naquela época o salário era muito desigual de outras áreas. Hoje já não é mais tanto, mas naquela época era. Entretanto, isso muito desmotivado. Eu conversava com colegas meus que estudaram comigo na Federal de Pernambuco
mesmo tempo, eu com mais titulação, com doutorado, pós-doutorado, e eles ganhavam muito mais do que eu. Eu disse assim, isso não está correto. Né? Eu fiz tudo, sou doutor, sou pós-doutor, e ganho menos do que alguém que só tem a graduação, porque está exercendo a profissão de engenheiro. Isso me incomodava muito. Entretanto, tinha algo que era muito importante para mim e que foi fundamental para a minha continuidade, inclusive, como professor da Universidade Federal de Pernambuco. Eu vislumbrava uma carreira, eu vislumbrava que eu poderia, digamos, realizar o meu projeto de vida. E isso é fundamental. Então, eu defendo, Idelfrânio, que a gente tenha, do mesmo jeito que a gente tem um Fundeb para a composição salarial, que foi fundamental para a equidade dos salários nas diferentes regiões do Brasil, que se construa um Fundeb específico para a carreira do magistério. O Brasil gasta tanto dinheiro com tanta coisa que não resulta em nada, deveria ter um projeto em regime de colaboração que pudesse ter agora vinculado à carreira. Porque é aí onde talvez a gente vai ter, no meu entendimento, um elemento importante para a atratividade de jovens para a carreira do magistério. Tem um terceiro elemento, salário, plano de carreira, uma formação inicial e continuada que dialogue com o chão de escola. Depois a gente pode tocar um pouquinho, Idelfrânio, eu gostaria, que é o papel da universidade hoje sobre essa formação, mas vamos falar depois. E o quarto... Eu já tinha pinado aqui com asterisco, essa aqui eu vou guardar. Guarde aí, porque isso aí é boa para a gente bater um papo e trazer aqui para o nosso debate. O quarto, que está afastando os jovens recém-formados do magistério, é a questão da violência no ambiente escolar, principalmente em escolas de periferia nas grandes cidades. Eu nunca me esqueço quando a Maria Helena Castro, então secretária do Distrito Federal, que é a unidade, é o Distrito Federal, Brasília e tal, mas é a unidade que melhor paga salário dos professores, pelo menos das redes estaduais. Mas ela me dizia que os professores recém-contratados, mesmo com salários relativamente maiores do que uma boa parcela dos demais professores, inclusive, às vezes, de professores de universidades particulares, eles deixavam quando iam para a cidade satélite, por conta da violência. Então, muitas vezes, eles encontravam o carro todo riscado, o pneu furado, problemas de droga, de tráfico em torno da escola. Então, isso afasta, por isso tem que ter um cuidado muito grande quando alocar os professores recém-contratados, não colocar em escolas que são mais complexas do ponto de vista da gestão. Tem que preparar melhor esses jovens, né, para que eles possam, com amadurecimento, eles possam trabalhar melhor essa questão. Mas a violência tem também afastado os jovens da carreira do magistério. Mas, não obstante esses desafios, é hoje o professor o fator mais importante para a aprendizagem dos nossos estudantes, né? Por isso, ter um plano de atratividade é fundamental. Eu escrevi, certa vez, um artigo de opinião, eu tenho uma coluna no Correio Brasiliense há mais de 15 anos. E eu escrevi um artigo, à época o ministro era Mercadante, ele leu o artigo que eu falava sobre a atratividade para a carreira do magistério. E ele me pediu um plano de atratividade. Eu cheguei a fazer, era chamado Quero Ser Professor. E entreguei a ele. Eu não sou filiado a partido nenhum, nunca fui, eu sempre servi a causa da educação. E eu entreguei a ele esse projeto. Ele chegou, inclusive, a apresentar no Congresso, mas aí veio o impeachment da Dilma e aí, naturalmente, não foi possível. E eu entendo que o Brasil precisa ter um projeto que consiga atrair a juventude para a carreira do magistério. E aí passa por esses 4 aspectos. Primeiro, a questão salarial, um esforço. Nisso o Brasil avançou, seja pela lei do piso, seja pelo Fundeb. O segundo aspecto, ter um plano de carreira nacional, aí o Brasil precisa avançar.
O terceiro, a questão da formação inicial e continuada, que tangibilize mais com as realidades, veja, está no plural, com as realidades das escolas públicas no Brasil. Né? E o quarto, eu acho que entendo que é a questão de onde você alocar, preparar os professores. Tem uma espécie de residência pedagógica docente, preparando, como faz a Finlândia, como faz Singapura, que antes do professor ir para uma determinada escola, passa por uma formação, por uma residência, preparando esse professor para o projeto pedagógico da escola que ele vai trabalhar. Então, eu acho que se a gente conseguisse colocar esses 4 vértices numa proposta, teríamos talvez uma outra força em atrair jovens para a carreira do magistério. Muito bom. Tem uma estrutura grande aí. E você disse que queria falar do papel da universidade nessa formação. Pois é. Veja bem, a formação inicial é dada pela universidade. Quem forma os professores são as nossas universidades, públicas e particulares. Hoje, com base no censo, dados, mais uma vez, terceira vez que eu estou falando em dados, evidências, informação. Os dados do INEP mostram que, do censo da educação superior, majoritariamente hoje, as matrículas das licenciaturas, seja da pedagogia ou das licenciaturas diversas, elas estão no âmbito das universidades particulares e na modalidade de EAD. Então, isso foi talvez um dos pontos mais complexos, o mais complexo, eu diria, quando eu estava fazendo a minha relatoria do parecer. Porque as instituições particulares de ensino superior, claro que tinham uma espécie de defesa da metodologia. Eu não tenho nada contra o EAD, desde que seja um EAD que prepare o professor com a prática profissional. A gente não pode, de forma nenhuma, abdicar da prática profissional. Por isso, nós colocamos pelo menos 800 horas de prática profissional. Entretanto, a parte do estágio é totalmente desvinculada. A prática, hoje ainda, por isso que é muito importante que o MEC comece a olhar junto às universidades esse novo parecer nosso, que já foi homologado pelo próprio MEC, para potencializar a prática profissional. Porque a nossa prática hoje é muito teórica. Eu nunca deixei, eu fui reitor 8 anos da Federal de Pernambuco, fui secretário de Educação 4 anos, 12 anos aí, mais 4 de pró-reitor de graduação, 16 anos. Eu nunca deixei a sala de aula, nunca deixei, Delfrânio. E nos meus últimos 15 dos 36 dedicados à Federal de Pernambuco, eu me dediquei às licenciaturas. O que mais eu via dos meus alunos era: professor, quando é que eu vou aprender a dar uma aula? Isso era uma demonstração, uma manifestação dos alunos, mostrando o quão distante estava a formação da prática. Eu dizia para eles: ora, mas vocês têm prática de ensino lá na Faculdade de Educação, tem didática do ensino. Ah, professor, o pessoal manda que a gente leia livros para a gente discutir na semana seguinte. E a prática? Aí vem o trabalho da Bernadette Gatti, que é um trabalho de 2009, mas muito atual ainda, em que ela analisou todos os estágios da carreira do magistério. A maioria é um faz de conta. Então, nós precisamos fazer com que o estágio, pelo menos o estágio, funcione de maneira séria nesse país. Igual a residência médica. A residência pedagógica... Já ia falar. Olha, quando eu fui reitor da Federal de Pernambuco, tinha um hospital de clínicas. Para você ter a designação de residência docente em uma especialidade, tem uma série de pré-requisitos para que os dois ministérios, Educação e Saúde, conceda
a licença da residência médica numa dada especialidade. Ora, a gente deveria ter o mesmo para a carreira do magistério. A gente deveria fazer com que todos os alunos pudessem fazer, por exemplo, numa escola de tempo integral, numa escola em que todos os professores que ensinam uma determinada componente curricular realmente foi formado para aquela área. Hoje a gente encontra professores de história dando aula de química. Eu encontrei muito isso na rede estadual de Pernambuco. Depois eu vi que era no Brasil inteiro. Hoje, 71% é o déficit de professores na sua área, Delfrânio, da física. Dados do INEP, não estou inventando nada. A taxa de desistência hoje da carreira do magistério é da ordem de 70%. Isso era também na minha época, quando eu fiz o estudo de evasão dos cursos de licenciatura, quando eu fui pró-reitor de graduação. Então, a gente vai precisar muito, mas muito mesmo, entender que precisamos levar a sério a prática profissional como uma das 3 dimensões mais relevantes para a formação do professor. A primeira é a do conhecimento profissional, a segunda a da prática profissional e a terceira do engajamento. Para cada uma dessas dimensões, há um conjunto de competências que os professores, futuros professores, precisam desenvolver. Vou dar um exemplo para tangibilizar. Na dimensão do conhecimento profissional, tem uma competência específica que diz o seguinte: dominar os conteúdos e saber como ensiná-los. Veja, você certamente, como eu e muitos outros professores que nos acompanham aqui nesse momento, eu me deparei ao longo da minha vida profissional com muitos colegas que eram grandes pesquisadores, especialistas na sua área, mas quando entrava numa sala de aula, eles tinham muitas dificuldades para transmitir, para trabalhar o conhecimento que eles detinham para o aprendizado dos seus alunos. Por quê? Eles tinham o conteúdo, dominavam o conteúdo, obviamente, mas não sabia como ensinar, faltava o trabalho pedagógico. Então, tanto em EAD, novas tecnologias, tudo isso tem que ser suportado, apoiado por uma boa formação pedagógica. Se essa boa formação pedagógica prática não for desenvolvida, esse professor vai ter muitas dificuldades no processo ensino-aprendizagem. E aí uma reação em cadeia. E a gente, para poder melhorar isso daí, tem que ter muitos setores envolvidos e é um trabalho que vai levar um tempão. Mas a gente vai mexendo com o povo por aqui e instigando eles também. Só para registrar, mestre, o Gabriel está com a gente aqui, ele passou a madrugada com a gente aqui, viu? O Gabriel é guerreiro. Ele botou aqui, quando o senhor falou dos alunos perguntando, né, quando é que vão ter a prática, ele botou assim: sou aluno da licenciatura em Física no IFG Campus Jataí. E é essa nossa pergunta frequente, abre aspas, quando vamos aprender a dar aula? Tá vendo? E esse momento de ensino remoto emergencial tem dificultado, ainda mais os estágios. Estamos no estágio 3 e todos no formato remoto. Olha, o que ele acabou de colocar foi isso que eu vi no período em que eu participei diretamente da formação dos futuros licenciandos. Dos 36, 15 eu me dediquei às licenciaturas. Por isso, Gabriel, o nome dele, não é isso? Gabriel. Por isso, Gabriel, a gente considerou, no nosso parecer, a necessidade de se construir, de se ter um espaço integrador do ensino superior com a educação básica. E mais, que é preciso integrar os profissionais da educação, das faculdades de educação, que cuidam da formação pedagógica, com os professores das licenciaturas diversas. Ou seja, tem que juntar o professor da física com o professor da pedagogia e ajudar esses alunos na sala de aula, como trabalhar. Um trabalha o conteúdo e outro vai ajudar no processo pedagógico. Quando é que esse pessoal faz isso? Nunca, porque cada um fica no seu canto, né? Cada um acha que o que ele já faz é muito. Quem termina perdendo é o nosso futuro professor,
que sai da universidade sem saber dar uma aula. Ele pode até dominar os conteúdos, mas não sabe como ensiná-los, muitas vezes. Algumas vezes eles conseguem, porque eles têm, às vezes, eu não gosto da palavra dom, porque a palavra dom pode parecer o seguinte, eu aprendi na minha vida, às vezes a pessoa diz, o senhor tem muita sorte. Eu digo, olha, eu noto que eu tenho sempre mais sorte quanto mais eu trabalho. Né? Então, não existe essa... O dom é parte, sim. Você tem algumas habilidades que ajudam. Mas eu sempre tive, eu acho que você também deve ter tido, Idelfrânio, aquele professor que nos inspirou. Quem me inspirou muito a dar uma boa aula, né, foi um professor de física, professor Câmara Lima, já falecido, e eu imitava a Câmara Lima na aula. Quer dizer, quando eu fui começar a dar as minhas primeiras aulas na garagem da minha casa para os meus colegas, eu imitava até o jeito dele andar. Ele tinha um jeito próprio de andar, e ó, você está andando igual a Câmara Lima. Mas era admiração. Então estou bem. Era admiração que eu nutria, e nutro ainda por ele, né? Eu sempre, quando tem o dia do professor, eu me lembro muito de Câmara Lima, porque ele foi muito inspirador para mim. E aí a gente termina se inspirando em alguém. E essa inspiração é que nos leva a aprender fazendo, né? Eu acho que o correto deveria ser aprender fazendo, ainda enquanto na formação, na licenciatura. A gente termina aprendendo fazendo já no exercício do magistério. Então, eu me lembro que minhas aulas, as primeiras, eu era muito jovem, 21 anos, 22, dando aula de física, mas os alunos gostavam da minha aula. Aí um professor experiente, muito bom também, que era outro que me inspirou, Penser, Tropp, o Penser passou na minha aula e ficou assistindo. Eu não vi que ele estava assistindo. Era uma aula de cursinho. Quem já deu aula em cursinho sabe o seguinte, cursinho ou você aprende a dar uma aula ou você não dura uma semana. Não fica, não. E se for de física, então... E à noite, para você motivar a galera, é um grande desafio. E aí o Penser ficou vendo minha aula. Quando foi uns 2 dias depois, ele disse, olha, assisti tua aula, fiquei lá acompanhando tua aula. Tinha acabado a minha e fiquei vendo. Eu percebi que sua lousa é muito bem organizada, mas você precisa, ele usou essa palavra, você precisa artistar mais. Aí eu disse, o que é artistar, Penser? Você precisa se soltar mais, você precisa equilibrar melhor, você tem que ter uma narrativa na sua aula, conversar, integrar. Aí eu fui aprendendo. Veja como é importante a tutoria. Ele fez uma tutoria para mim. E aí eu pedi a ele que assistisse a aula seguinte, se eu tinha melhorado. Aí ele assistiu umas 2 aulas depois, eu fiquei muito nervoso, porque eu era muito jovem, uma pessoa que era uma referência assistindo minha aula. Mas foi muito importante para mim. Né? Eu queria dar esse exemplo, porque a tutoria, a mentoria, hoje é muito importante, né? De professores mais experientes ajudando os mais jovens. Mas não somente isso. Entre professores experientes, é importante também que haja mentoria. Está dentro da formação continuada. Né? Então, eu entendo que a formação do professor, além de você trabalhar com metodologias ativas, que é muito importante no meu entendimento, né? Você trabalhar com base em pesquisação. Durante uma das lives, né, de 2020, um professor disse o seguinte, olha, Mozart, eu estou muito preocupado aí com a prova que eu estou aplicando para os meus alunos no online. Eu acho que eles estão tudo colando. Aí um aluno, que não era aluno dele, mas um outro aluno, já incluído em ensino superior, ele era um professor de educação básica. Aí um aluno que estava acompanhando a live disse, professor, o senhor me permite? Ele disse, claro. Aí eu fiz o diálogo entre os dois durante a live. Se o senhor fez uma pergunta na prova, cuja solução, resposta, estava no livro-texto, essa não era a pergunta para o senhor ter feito. A pergunta que o senhor deveria ter feito seria aquela cuja resposta não está no livro-texto, para que o seu aluno possa pesquisar, buscar novos conhecimentos e usar, inclusive, o livro-texto.
porque não é mais a decoreba de fórmulas ou equações que vai fazer com que as pessoas se desenvolvam plenamente. Então, artistou. Esse aluno aí artistou. Artistou, não é? Então, esses conceitos, isso está muito, para mim, evidente que, sem metodologias ativas, é aprendizagem baseada em projetos, né, para que você trabalhe, fortaleça a pesquisação, a criatividade, a inovação. E inovação, uma palavra que a gente usa muito, mas que precisa de algumas vinculações a ela. E aí eu vou dar outro exemplo que eu tive de um recém-aluno lá no Instituto Ayrton Senna. Ele tinha se formado na USP, eu era diretor de inovação lá do Instituto e ele trabalhava comigo na área de novas tecnologias. Aí um dia ele disse para mim, olha, Mozart, deixa eu lhe falar uma coisa, vocês aqui querem sempre que a gente acerte tudo. Se eu acertar tudo, vocês acham que eu sou um cara muito bom. Mas eu só vou ser uma pessoa inovadora se eu tiver o direito ao erro. Ninguém inova se não tiver o direito ao erro. Olha a profundidade de algo tão simples que ele me disse. Ele disse, nós precisamos formar pessoas inovadoras. Para formar pessoas inovadoras, professores inovadores, é preciso que o professor experimente, que o professor tente, inclusive, buscar novas estratégias. Pode ser que ele erre numa estratégia, pedagogicamente falando, mas ele não vai inovar se ele não buscar essas estratégias, e aí ele vai ter que ter o direito ao erro. Né? Então, eu acho que a carreira... E é aí, Mozart, e só para pegar o gancho, e é aí onde a residência pedagógica é imprescindível. Pois é. Como é que um médico recém-formado adquire a maturidade para assumir o seu consultório, a sua clínica? Ele primeiro tem que passar numa residência médica. Ele vai ter a tutoria. Por isso que um paciente num hospital de clínicas, quando você compara com outro paciente num hospital particular, o tempo de permanência desse primeiro paciente é, em geral, o dobro daquele do hospital particular. Porque no hospital de clínicas, ele está fazendo parte de um processo também de desenvolvimento profissional. Então, eu acho que a gente precisa olhar o professor do futuro, e o futuro chegou. Não vamos olhar o futuro chegou. Está aí um cenário disruptivo, descontinuidades tecnológicas fortes, exigindo novas competências dos profissionais. Esse professor do futuro, ele vai ter que dominar naturalmente os conteúdos em relação às disciplinas ou disciplina que ele leciona. Mas ele vai ter que fazer mais do que isso, porque dominar conteúdos é apenas ponto de partida, não é mais ponto de chegada. Mas é saber como ensiná-los. Mas mais também do que saber como ensiná-los, como trabalhar esse processo em sala de aula. Porque a gente vai precisar reconhecer que os alunos, hoje, todos podem aprender, mas vão aprender em tempos e ritmos diferentes. Por exemplo, o que eu quero dizer é que uma criança com dislexia, ela não vai aprender se você colocar ela na sala de aula e tratar ela como uma criança não dislexa, ela vai ter muita dificuldade. Agora, se você entender que ela tem uma dislexia, faz o seguinte, faz frases curtas e espaçadas umas das outras. Essa criança aprende. Isso foi a ciência que tem nos mostrado. Né? Então, esse professor ele vai ter que cada vez mais descortinar novos ambientes de aprendizagens, de ensino-aprendizagem. Não dá mais para ter a sala de aula única, em que os alunos estão enfileirados, olhando a nuca do aluno da frente, um professor em pé na lousa, escrevendo conteúdos, muitos dos quais já estão em outros ambientes. Vou dar meu exemplo, é muito bom. A gente, quando vai ficando velho,
Né? Se bem que velho, eu li uma vez numa pedra lá de Verona, em granito, perto da casa de Romeu e Julieta, diz que você fica velho quando perde seus ideais. E meus ideais continuam tão fortes ou mais do que eu tinha há 20, 30 anos atrás. Então, nesse sentido, eu estou jovem ainda. E aí, um ponto importante que eu aprendi foi o seguinte: você precisa, cada vez mais, olhar aquilo que, de alguma maneira, motiva o aluno no processo da aprendizagem. Você precisa criar uma narrativa para esse aluno se motivar a aprender. Vou dar o exemplo. Eu dei uma aula, aí foi de química, Idelfrânio, sobre estrutura das moléculas. Ácidos carboxílicos, acetona, alcanos. Olha, a lousa estava de você dizer assim, não apaga não, está linda a lousa, toda colorida, com os grupos químicos que representavam um carboxílico, um álcool, um etanol. Olha, estava linda, eu nem apaguei, vaidoso professor, olhando a minha lousa. Tinham 3 alunos, acabou a aula, tinham 3 alunos, eu fiz tudo o que tinha que fazer, saindo e perguntei, e aí, gostaram da aula? Aí um aluno disse para mim, olha, professor, eu adoro a sua aula. O senhor trabalha de uma maneira muito interativa com a gente. Mas eu posso falar uma coisa? Pode, fale, por favor. Essa aula que o senhor deu hoje, eu não precisava ter pego 2 ônibus para vir para a Universidade Federal de Pernambuco. Isso que o senhor deu tem em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Eu poderia estar na minha casa, tomando lá um refrigerante, um suco, comendo um sanduíchezinho, e tive que pegar 2 ônibus para o senhor escrever na lousa aquilo que já está em outros ambientes. Olha, aquilo ali foi uma ducha de água fria. A aula que eu olhava para o quadro e achava que era aquela aula maravilhosa, porque era organizada na lousa, colorida, possivelmente, didaticamente, eu acho que apresentei muito bem. Aí eu levo isso, Idelfrânio, para Ariano Suassuna. Eu disse, Ariano, eu era da Universidade Federal, era reitor à época. E Ariano, de vez em quando, a gente conversava, eu tomava um cafezinho e contei a ele a história. Aí, quando ele me falou da tal da narrativa. E aí, no semestre seguinte, eu fiz o seguinte, eu fiz uma pergunta, primeiro, mudei o ambiente da sala de aula. Aquelas cadeirinhas enfileiradas, eu botei em grupo. E botei um computador com internet, naturalmente. Banda larga não tinha naquela época ainda, mas tinha internet que dava para navegar. E dividi a sala em grupos, de 4, enfim. E aí eu fiz uma pergunta. O que é que vocês acham que existe no meio interestelar, na região entre as estrelas? Tem moléculas? Aí eles olhavam. Aí podem abrir o livro, pesquisem, olhem. Fazer aquilo que o aluno disse para o professor, né? Eu dei uma pergunta cuja solução, a resposta não estava no livro-texto. Aí os alunos começaram a pesquisar. Aí um disse, professor, tem vácuo. O primeiro, mais apressado, o grupo disse, tem vácuo. Aí eu disse assim, tem vácuo? Se tem vácuo, não vai ter molécula, né? Aí um aluno disse, não, professor, na região de Taurus, que eu estou pesquisando, tem moléculas. Opa, tem moléculas? Quais são? Aí pronto. A aula, que duraria 1h e 45 minutos, levou 2h30. E à noite. Ou seja, os alunos ficaram tão encantados com o trabalho que... Aí eu fui estudando com eles sobre a estrutura das moléculas, um ácido carboxílico, sabe? Aí a estrutura veio de uma narrativa, a partir de um problema que eu lancei em sala de aula, que eles começaram a pesquisar. Eles começaram a desenvolver criatividade, pensamento crítico, abertura ao novo, trabalho em time, porque eles tinham que discutir em 4. Então, eu quis dar esse exemplo porque nós, professores, não podemos ficar reféns da nossa própria boa vaidade, vou chamar assim, da nossa boa aula. É preciso perguntar ao aluno se ele está aprendendo, se aquela aula está motivando ele a estudar. Porque eu dizia para os meus alunos, olha, não adianta quando chegar a avaliação docente vocês botarem notaços em mim e eu ficar num dilema que eu vou ter que reprovar 30% da turma. Tem algo errado.
E aí eu vou contar também outra história, que é uma história, veja, eu estou falando agora já em narrativas, né? Usando o nosso querido saudoso Ariano Suassuna, de Itaperoá, na Paraíba. E aí eu era na física, nesse colégio, já no segundo ano, foi o Colégio São Bento, eu dava aula de termologia e ótica. E aí, Idelfrânio, no meio do ano letivo, o diretor, o padre, que era um padre, era beneditino no colégio, me chama na sala dele. Ele disse, olha, Mozart, parabéns, sua avaliação é excelente entre os alunos, mas você percebeu que 40% da turma está reprovada? Aí eu disse, não, eu sabia que eles não estavam bem, mas eles estavam gostando da aula. Esse é, Mozart, mas se continuar assim no segundo semestre, você vai reprovar 40% da turma. Como é que vai ser a própria sustentabilidade do colégio? Aí eu disse para ele disse, o problema, diretor, é que os alunos não sabem matemática. Aí ele disse, bom, isso é um problema que você vai ter que resolver. E aí, mais uma vez, a mentoria e o trabalho com significado. O meu sogro era diretor do Laboratório de Energia Solar na Federal da Paraíba. E ele tinha sido professor de física, um excepcional professor de física e de matemática nos colégios, antes dele se formar. Aí eu fui para ele, aí contei a história. Aí ele disse, você tem como levar seus alunos para passar uns 2, 3 dias lá no laboratório de energia solar? Aí eu disse, bom, vou ver. Bom, consegui. Levei os alunos 2, 3 dias. E aí os alunos começaram a projetar o fogão solar. Para cozinhar o feijão, eles tinham que calcular o ponto focal certinho, onde colocaria a panela preta, onde convergeria os raios solares, aqueceria e cozinharia o feijão. Então, tinha grupos que faziam tudo certinho. E outros grupos que não sabiam a matemática, não colocavam no ponto focal certinho a panela. E aí eu disse, aprendam um com os outros. E aí eles começaram a estudar matemática para poder fazer com que a física se efetivasse. Ou seja, aí eles começaram a construir secadores solares para secar passas de caju, começaram a destilar água através de destiladores solares. Então, aqueles 3, 4 dias, ao voltarmos para o Colégio São Bento, e aí veio um engenheiro de lá do laboratório, e nós construímos o laboratório no Colégio São Bento. Destiladores, secadores, fogão. Olha, os alunos mudaram. Porque eles tangibilizaram o valor da necessidade de saber a matemática para que ele pudesse ver o feijão cozinhando. A partir da provocação do professor. E é essa onde está a arte da gente, né? Eu fiz um trabalho, Mozart, com os alunos de 9º ano que estavam vendo física pela primeira vez, e aí começa por um assunto nada glamouroso, que é cinemática, né? E aí tinha que falar de movimento para os meninos. E aí o que eu fiz? Eu comecei mostrando acidentes de trânsito pelo mundo, que é uma das 10 maiores causas de morte, segundo a OMS. E aí fui analisando com eles vários mapas. Então era visualização de dados, mostrando quais eram os países onde tinham mais acidentes fatais, que você tinha mais acidente com motociclista, fomos para o código de trânsito e tal. E aí mostrei a importância de reduzir velocidade, manter distância, a tecnologia de freio ABS, fui contando historinhas. E aí depois joguei 2 perguntas para eles. Vocês acham que se os motoristas soubessem física, isso diminuiria o número de acidentes de trânsito? E aí colocava na tela as respostas deles para ir aparecendo num gráfico de pizza. E logo em seguida eu joguei a pergunta mudando um pouquinho, dizendo assim, vocês acham que vocês, aprendendo física, vocês vão conseguir construir um mundo melhor? Porque se vocês aprenderem física, melhorarem essa estatística de trânsito, a gente tira uma dessas 10 maiores causas de morte do mundo e o mundo fica melhor. E aí, em cima das respostas deles, gerou um debate. Porque alguém disse assim, aí as respostas eram sim, com certeza, não de jeito nenhum, não tem nada a ver, ou não sei, pode ser. Teve muita resposta, não sei, pode ser. E aí alguém falou, quem garante que eu não vou fazer tudo certinho, mas vem um de lá, faz errado e provoca um acidente? E aí outro colocou assim, ora, o fato de eu ter conhecimento não garante o meu caráter.
para ter boas tomadas de decisão. E aí virou um debate, que aí foi para sociologia, aí foi para filosofia, antes de entrar na física. Quando entrou já tinha significado. Eu acho que essa é a arte da gente, né? É aí onde vem o trabalho do professor. Então, quanto mais a gente conseguir cultivar isso, mais resultado a gente consegue. É muito por aí. Mestre, eu nem sei como é que eu lhe agradeço. Não, olha, vou falar uma coisa pessoal que tinha falado para você antes, né? Não passei bem à noite, estou com um problema abdominal e tá doendo bastante. E é gozado, né? Quando a gente faz uma coisa com amor, com paixão, a gente sente até dor, como eu estou sentindo agora aqui. Mas é gozado, você parece que se encanta e tudo parece que naquele momento diminui. A gente tinha, para os nossos ouvintes, né, o Idelfrânio com muita, sabe, muito carinho, com muita atenção comigo, eu falei para ele, estou indo agora ao médico, não é nada, eu tenho um problema de lactose, eu acho que é isso que está me causando esse problema. E eu tinha dito a ele que não tinha passado bem a noite. Aí ele disse assim, não, Mozart, vamos fazer 30 minutos. E a gente fez, estamos fazendo aí o tempo previsto. Então, eu talvez queria dizer com isso para vocês, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, sabe, até o momento mais difícil a gente suplanta, porque a gente está fazendo com muito carinho. Né? E eu queria muito, eu fiquei muito fascinado quando eu vi esse projeto, eu não conhecia do Idelfrânio, dos 24 horas no ar. Eu acho que você deve estar com muito Red Bull, muito café aí, para aguentar. Porque eu participei uma vez, Idelfrânio, de Startup Weekend Education, com os jovens. Olha, eu nunca vi a turma passar... Olha, era em Recife, começou numa sexta-noite até domingo. Uma noite linda aqui em Recife, noites lindas, lua cheia. Eles podiam estar em barzinho, em praia, enfim. Não, estavam lá pensando em solucionar problemas a partir do empreendedorismo, de startup, criando, enfim. Ou seja, quando você faz uma coisa com paixão, e você está dando esse exemplo, né? E com 24 horas aí no ar, e lutando, aí mostrando, você está nos dando esse belo exemplo do valor do professor. Né? Então, eu não podia, sob hipótese nenhuma, só se fosse uma coisa realmente de um nível de gravidade, o que não é, mas a superação tem que fazer parte. Quem não conseguir superar vai ter dificuldades no próprio engajamento. Então, eu queria lhe dizer, Idelfrânio, que foi um prazer muito grande, conte comigo, continue na sua luta aí das 24 horas de Le Mans, né? Le Mans era aquela corrida para os mais novos, mas eram 2 pilotos, viu? 2 pilotos. Trocavam, revezavam. Né? Olha, eu talvez, já para a 7ª edição ano que vem, eu vá precisar de um copiloto, viu, Mozart? Olha, mas parabéns a você. Eu quero também agradecer a Juliene, né, pelo trabalho que ela está fazendo aí. Né? Parabéns, obrigado, Juliene, pelo seu trabalho, que possibilitou que todos pudessem acompanhar essa boa conversa, pelo menos para mim foi, que eu acabei de ter com meu amigo Idelfrânio e com todos vocês que nos acompanharam. Ser professor é, acima de tudo, entender o seu valor para um mundo melhor, para um mundo mais justo. E eu vou terminar contando uma história que aconteceu comigo no aeroporto de Guarulhos. Eu trabalho em São Paulo, agora com a pandemia eu fiquei aqui em Recife, na minha casa, mas eu faço uma ponte aérea Recife-São Paulo. E aí, na sexta-feira, eu doido para chegar em casa, depois de uma semana de trabalho, aí o avião, a Avianca lá, estava com voo atrasado. E meu voo, que sairia das 7 da noite, iria sair de 3 da manhã, imagina. Foi um efeito dominó. Eu quase tenho um colapso, né? Quando eu pensei, vou chegar em casa às 6 da manhã, desse aeroporto lotado de gente. E aí, de repente, a moça da Avianca, que estava controlando a confusão, coitada, ela chama o meu nome. Aí eu fui.
aí ao balcão. E ela disse, senhor é o senhor Mozart? Eu sou. Ela disse, olha, o senhor vai agora. Eu disse, como assim eu vou agora? Não é de 3 horas o meu voo? Olha, mas aquele jovem ali, ele disse que foi seu aluno. E que ele ia agora. E ele disse que o professor tem a prerrogativa em relação ao aluno. E ele trocou o voo dele pelo seu voo. E eu já fiz aqui a troca e o senhor pode ir agora. Então, isso mostra, né? A gente nunca sabe como é que a gente influencia nas pessoas, né? Eu fui agradecer, obviamente, a ele, dei um abraço. Ele disse, você foi aluno de que disciplina? Não. Lembra a tal história da região de Taurus? Ele foi um dos alunos. Ele disse, eu queria terminar a nossa conversa com esse exemplo, né, voltando ao que a gente tratou no meio. Ele disse, olha, professor, aquela sua aula, eu nunca saiu mais da minha cabeça. Veja como é bacana. A gente, sabe, se depara. Ontem eu estava falando com o pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro, com 3 jovens, uma delas da área da educação. Ela disse assim para mim, o senhor não sabe como eu estou emocionado. Eu disse, por quê? Eu não sou nem atleta. Eu brinquei com ela. Aí ela disse, não, o seu livro, A Urgência da Educação, foi muito importante para o meu trabalho de conclusão de curso. Era um prazer enorme ter a oportunidade de falar com o senhor. Então, sabe, são essas coisas, é aquele jovem do aeroporto, é essa jovem lá do Comitê Olímpico. Quer dizer, isso não tem dinheiro que pague. Isso não tem um salário que possa pensar em nos afastar do magistério. Agora, precisamos cada vez mais ter a valorização dos governantes pela carreira, pela profissão do professor. Então, meu abraço, meu carinho a todos vocês, professores, e a você, meu amigo Idelfrânio, parabéns mais uma vez. Bacana, mestre. Muitíssimo obrigado. Se cuide, me dê notícia depois. E a gente vai ter a oportunidade de ter outros papos desses, que tem muita contribuição ainda que a gente pode dar, viu? Feliz Dia do Professor. Um abraço. Para todos nós. Grande abraço. Valeu. Juliane, obrigado, viu, querida? Juliane, tu continua com a gente nesse horário agora? Vai emendar? Sim, vou emendar hoje. Incrível, brigadíssimo. Nada, que isso. Gente... Tem coisa que quebra a gente, né? Não preciso dizer mais nada, não, porque ele disse tudo. Foi emocionante. Como professora, também, né? Sou professora de matemática, foi emocionante. Olha aí, só prestando atenção nas histórias. Ou então a gente tinha um trio muito bacana aqui, rapaz. Física, química e matemática. Tava completo demais. Gente,